Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Eu sei que Ele está aqui. Jesus Cristo está no nosso meio. Jesus Cristo está onde você estiver adorando, bendizendo, engrandecendo a Ele. Amém? Eu creio que a presença de Jesus se faz real na tua vida. Se você está na sua casa, talvez temoroso, entenda que Jesus está com você. A palavra do Senhor em João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: quando os discípulos estavam com medo, a palavra do Senhor nos fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo, Ele se apresentou naquele momento difícil para seus discípulos, para aqueles homens que andaram com Ele por alguns momentos ali, onde Jesus pregava, onde Jesus anunciava, onde Jesus curava, onde Jesus ministrava o seu poder naqueles dias, tudo em prol ao reino de Deus. Entendemos também, meus irmãos, que Jesus, Ele está em nossos corações, está nesses dias que nós estamos vivendo aqui, confortando nossos corações e nos abençoando. Sabemos que Ele é Deus acima de todas as coisas, o nosso Deus é Deus acima de todas as coisas, e Jesus Cristo veio cumprir a vontade do Pai, e então Ele está como Filho de Deus, como Ele mesmo se apresentou. Ele está junto com você, Ele está na sua casa, Ele está no seu lar, te livrando, te guardando de todo mal. Eu creio nisso, amém? Vamos nesse momento engrandecer e declarar que nós nos rendemos diante do Senhor. Nós vamos começar esse culto nessa noite, essa reunião, declarando: Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Amém? Vamos nos render aos pés do Senhor. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Assim, Senhor, nós louvamos e engrandecemos. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti, Senhor. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Se você estiver na sua casa, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que o Senhor está no nosso meio. Como nós ouvimos essa palavra, seus discípulos estavam amedrontados naquele momento. Senhor Deus, o povo estava perseguindo, estava buscando aqueles que estavam junto com Jesus naquele momento, talvez para matá-los também. Jesus, mas naquele momento complicado, difícil, a palavra nos garante que o Senhor voltou e se apresentou no meio dos seus discípulos e confortou o coração daqueles homens e trouxe alegria para aqueles homens naquele momento, Deus. Eu quero declarar nesse momento, nessa hora, que o Senhor realmente é o Deus vivo que vive dentro de nós. O Senhor não está morto, o Senhor se apresenta para cada um de nós nessa noite, Pai. Para cada vida, para cada família que tem buscado e engrandecido o Teu nome. Para cada lar que tem, ó Deus querido, Te exaltado, juntamente com seus familiares, orado para o Deus do impossível, para o Deus grande que nós temos. E sabemos, ó Pai amado, que quando o Senhor se apresenta, o Senhor não se apresenta somente para se mostrar, mas o Senhor se apresenta para trazer paz para os corações daqueles que estão amedrontados, daqueles que estão feridos, daqueles que estão machucados, meu Pai. E eu creio que o Senhor tenha se apresentado para os nossos lares, para nossas vidas, para o coração de cada irmão que está no seu lar, na sua casa, reunido com a sua família, para abençoá-los em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é nosso Deus grande. Nós declaramos, Jesus, que o Senhor é Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor das nossas vidas. Obrigado, Criador, por esse momento, por esse instante que nós temos aqui de Te adorar, de Te engrandecer e de declarar que o Senhor é bom e o Senhor é grande em nossas vidas. Continue nos abençoando, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar também que o nosso Deus é grande, com a esperança que Deus está conosco.
Nosso Deus é poderoso, amém? Eu creio que Ele tem grandes coisas ainda para nós. É por isso que com fé nós vamos declarar através dessa canção: grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio ainda. Grandes coisas o Senhor vai fazer nessa igreja, neste lugar. Grandes coisas o Senhor vai fazer no meio de nós. Aleluia. Vamos declarar isso. Grandes coisas, Senhor. Só Tu és Senhor Deus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Temos, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu
Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a família renovada, todos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Um grande abraço na graça do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, adorando a Deus com os nossos cânticos e louvor. Nesse momento, nós vamos consagrar ao Senhor as ofertas, aquelas pessoas que dizimam ao Senhor. O que é ofertar? Ofertar é algo que voluntariamente o coração ele oferece a Deus. Oferta, você oferece a Deus, é um ato de fé, é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento, como a Bíblia ensina, do Senhor é a terra e toda a plenitude da terra. Nós vivemos aqui nós entregamos o que é de César e aqui nós entregamos o que é de Deus. Então, nós cantamos, nós adoramos, mas também nós oferecemos algo do suor do nosso rosto. Então vamos orar, vamos consagrar as ofertas e os dízimos agora ao Senhor, e você é livre para fazer isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor todos os dízimos, as ofertas que os teus filhos agora estão separando no lar deles agora. Conforme a tua palavra ensina, que eles, nesta noite, aleluia, pela graça do Senhor, conforme as promessas do Senhor, o celeiro deles recebam, em nome de Jesus, e eles sejam prósperos, abençoados. Assim nós consagramos os dízimos, as ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer depois aqui no templo, ou você pode depositar nessa conta que você tem aí no seu visor, do seu aparelho. Você fica na liberdade para fazer isso. Muito bem. Igreja do Senhor, eu chamo a atenção de todos agora. Nós queremos meditar numa palavra bíblica, juntamente com a sua família. Você abre espaço na sua casa para que a palavra de Deus se achegue nós. Então vamos agora juntos aqui meditar na palavra. Quando você para reverenciar a palavra de Deus, você está reverenciando a vontade de Deus, que é expressa na Bíblia. Então nós vamos ler um texto agora, que está lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4. Profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Você que gosta de acompanhar as referências bíblicas, vamos lá. Hoje nós vamos meditar num assunto: valorize os pequenos começos. Nós precisamos dar valor nos pequenos começos. Vamos ver o que a Bíblia fala nesse verso. Zacarias 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ou quem despreza os pequenos começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre por toda a terra. Amém. Eu vou ler só um versículo bíblico e nós vamos agora discorrer aqui esse texto. Gostaria que você, com a sua Bíblia aberta aí,
para que você entenda que esse texto bíblico, ele está se tratando de uma profecia do profeta Zacarias, quando ele tem uma visão, e Deus traz para ele uma revelação, e ele é despertado por Deus, né? E o Senhor então começa a falar com ele. E Deus vai falando com ele quando chega nesse versículo bíblico, aonde ele descreveu que por que quem despreza os dias dos pequenos começos? Você já parou para pensar que toda obra, ela não nasce grande, ela nasce pequena. Eu aprendi na vida que o que nasce grande é monstro. Tudo que nasce grande é monstro. Mas, normalmente, as coisas às vezes começam pequena. E quando começa pequeno, debaixo da bênção de Deus, começa a crescer. Começa a crescer. Algo grande sem Deus não representa nada. Mas algo pequeno com Deus representa grande, porque Deus é grande. Como nós cantamos aqui nesta noite, quão grande é o meu Deus. Então, talvez você está se sentindo tão pequeno, está se sentindo tão desvalorizado, você está se sentindo que teus projetos têm sido pequenos, mas os seus projetos, eles estão debaixo da mão de Deus, está em sociedade com Deus, está consagrado a Deus, Deus faz parte dos seus projetos, aquilo que você trabalha, aquilo que você vive, você tem colocado diante de Deus? Se você tem colocado, querido, valorize, porque desde o princípio de um pequeno projeto, ele pode se tornar crescente e se tornar grande. Na verdade, esse capítulo bíblico que o profeta está falando, ele está falando de quando o povo judeu, eles tinham sido transladados para a Babilônia. E na Babilônia eles se tornaram escravos. E na escravidão que eles foram viver na Babilônia, naquele lugar ali, eles não tinham a oportunidade como eles tinham na sua própria terra, que era a terra de Israel, o território de Judá, porque eles eram escravos. Mas Deus, no decorrer dos anos, o Senhor os libertou da escravidão da Babilônia. E o Senhor então agora traz eles de volta para Israel. E quando o Senhor traz eles de volta, aqueles judeus estavam saindo do cativeiro, Deus agora começa o tempo da restauração na vida deles. Deus começa a restaurar. Eles, na verdade, eram um povo que estava saindo da escravidão, eles não tinham muita força, eles não tinham poder aquisitivo, eles não tinham, vamos dizer assim, humanamente falando, uma potência. Mas o que eles mais tinham agora era o favor de Deus, aonde eles reconheceram, aonde eles entenderam que eles eram dependentes de Deus.
Por isso que coisas grandes sem Deus caem, mas coisas pequenas com Deus cresce, caminha e prospera. Queridos irmãos, havia no coração daquele povo pouco respeito quando se via o início de uma obra, quando se via o renascimento do culto, da adoração a Deus. Então havia no coração deles, na verdade, até uma certa incredulidade. Mas o profeta de Deus, ele chega, ele fala: por que despreza o dia das coisas pequenas? Nós temos que tomar cuidado, nós não podemos desprezar. Se você tem um sonho, se você tem algo assim no teu coração, ainda que seja pequeno, meu querido, se ele está na mão do Senhor, Deus é fiel para estabelecer, Deus é fiel para restaurar, Deus é fiel para fazer isso crescer. Na verdade, querido, o Senhor, olhando para a Bíblia, vamos olhar um pouco para a Bíblia agora. Nós vimos aqui que o profeta disse que não podemos desprezar o dia em que as coisas são pequenas. Por quê? Olha para a Bíblia. A Bíblia, ela vai mostrar para nós que Deus faz coisas pequenas, grandes. Exemplo, Abraão, homem velho, Sara, mulher estéril. O que se tornou Abraão já velho e Sara, mulher estéril? Abraão se tornou pai, Sara se tornou mãe, e eles se tornaram pai de uma nação. Aquilo que Deus disse para ele que faria dele pai de uma nação, aos olhos humanos era impossível, mas começou pequenininho, começou ali um projeto, na vida de um casal. Veja como Deus trabalha nas coisas pequenas. Caminhando na Bíblia, nós vamos ver que Deus tem um propósito na vida desses irmãos, do povo. Deus usa uma família que esconde uma criança por 3 meses do rei Faraó, porque ele mandou matar todos os primogênitos dos israelitas, as crianças. E o que Deus faz? Deus toca no coração de Joquebede, mãe de Moisés. Moisés nasce, ela pega aquela criança, ela esconde aquela criança, coloca num lugar reservado, mas a criança vai crescendo, o seu choro começa a ouvir longe, e um dia ela é obrigada quase que a abandonar aquela criança. Mas o que ela faz? Pela fé, ela pega aquela criança e põe dentro de um cesto. Olha, e lá está Moisés pequeninamente dentro de um cesto. Pequenino, pequeno projeto, pequeno sonho de uma mãe de ver o seu filho viver, de ver o seu filho crescer. Ela põe dentro de um cesto e fica de longe olhando. Quem acha aquele cesto? A filha de Faraó. Leva aquele menino bonito para casa, cuida dele, ele se torna príncipe, ele cresce, se torna um grande cientista do Egito, porque Moisés se formou nas ciências do Egito. Olhando para nós, aqui agora, querido, Moisés, tirado das águas. Moisés, tirado das águas. O pequenino, tirado das águas.
Mas os planos de Deus, eles nascem em coisas pequenas. Esse homem, ele se forma nas ciências do Egito, mas ele quer viver uma fé em Deus, porque o seu coração, ele é voltado para o Senhor, querido. E Moisés vai se tornar o grande libertador de Israel. Nasceu de um projeto pequeno. Não despreze os pequenos começos. Valorize o primeiro tijolinho, valorize o primeiro glória a Deus, valorize o primeiro ato de fé seu, valorize o seu ato de entrega, valorize o seu ato de cultuar. Mas eu estou aqui em casa, está só eu aqui dentro desse quarto, com esse aparelhinho de celular. Às vezes nem seu marido gosta que você escuta o culto, ou seus pais não gostam, mas dentro do seu coração há um projeto de adorar a Deus, há um projeto de servir a Deus, há algo assim que você está começando e parece assim pequeno, mas Deus pode crescer isso, te fazer grande. Queridos e amados, vamos caminhar para a Bíblia. Você lembra de Davi? Quem era Davi? Davi era um jovem que pastoreava as ovelhas do seu pai, vivia lá no pasto, cuidando de ovelhas, como tinha cheiro de cabritos, tinha cheiro de ovelhas, era lá do mato. Deus fala para o profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um rei. O profeta Samuel se dirige à casa daquele homem, Jessé. Aquele homem tinha outros filhos, e os filhos de Jessé eram filhos fortes, eram soldados, homens formosos. E o profeta, então, ele está com um chifre cheio de azeite, porque ele ia ungir a quem Deus tinha mandado ele ungir. Mas quando ele foi ungir, ele chegou, ele olhou, e ele viu assim, Eliabe era um dos mais robustos, fortes, corpo de soldado. Samuel falou no seu coração: certamente esse é o ungido do Senhor. E o Senhor então repreendeu Samuel, e o Senhor disse: Samuel, você vê a aparência, eu vejo o coração. Deus vê a fé, meu irmão. Deus vê a sinceridade. Deus vê o que está lá dentro do coração do homem. Então Deus disse para Samuel: não é este o meu ungido? Então Jessé se dirige ao pai e diz: os seus filhos acabou? Ele disse: não, eu tenho um menorzinho, eu tenho um mais pequeno. Às vezes é das coisas pequenas, das coisas que as pessoas olham e dizem: será que pode vir alguma coisa boa disso daqui? Então Samuel disse: aonde ele está? O pai disse: ele está pastoreando as ovelhas. E Samuel disse: manda chamá-lo. Enquanto ele não chegar, não assentaremos à mesa para comer. E assim correram buscar o jovem Davi. A Bíblia diz que era um moço de gentil aspecto.
mas que as pessoas olhavam e tá aí o pastorzinho de ovelha, não era soldado, não era tão belo como os seus irmãos, mas ali, naquele pequeno homem considerado por aquelas pessoas, ali tinha um plano de Deus. Nas coisas pequenas existem projetos de Deus. Nas coisas que você imagina que talvez Deus não esteja visto, às vezes coisas que você acha que Deus não está te escutando, Davi tangia a harpa lá, enquanto pastoreava as ovelhas. Foi lá que ele aprendeu o que é ser pastor. Lá que ele entendeu o que é ser pastoreado. Querido, sabe quando nós entendemos? É quando o nosso coração, a nossa fé, ela está voltada para Deus, o nosso âmago, o nosso interior. Meu irmão, quando você ajoelha no quarto da tua casa, o Senhor está te vendo. Quando você acha que, mas eu sou muito pequeno, será que Deus atentaria a minha oração? Sim. Nós vamos ver aqui, no versículo que lemos nessa noite, parte B, fala assim, ó, estes são os 7 olhos do Senhor que percorre toda a terra. Do versículo 10 de Zacarias 4, fala dos olhos do Senhor que estão sobre a terra. Claro que Deus te vê quando você ora. Claro que Deus vê quando o teu coração pulsa por Ele. Claro que Deus valoriza as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Talvez muitas coisas aqui nessa terra são desvalorizadas pelos homens. Existem tantos detalhes na terra que são desvalorizados pelos homens, porque os homens estão com os olhos voltados para grandes coisas. Os homens estão voltados para coisas exuberantes. Porém, Deus, Ele é grande. Ele olha para os pequenos. Ele olha para os frágeis. Ele olha para os necessitados. Ele olha para os abatidos de alma. Ele olha para os humildes. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba. Querido, Deus vê quando você se humilha. Os olhos do Senhor contemplam os seus servos, como Ele contemplou aquela mulher Joquebede, a mãe de Moisés. Quando aquela mulher colocou ele naquele cestinho, Deus viu. Deus viu Davi adorando. Deus viu que poderia ter um plano na vida de Abraão. Deus viu a humanidade pecadora na terra. Deus viu, querido. Davi se tornou um dos maiores pastores, ou seja, um dos maiores reis em Israel. Pequenos começos, grandes reinos. Coisas pequenas, grandes coisas geradas por Deus. Porque Deus usa muitas vezes as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes.
existe uma frase que diz assim: um com Deus é a maioria. Um com Deus é a maioria. E muitos sem Deus não é nada. Guarde isso, um com Deus é a maioria. Querido, caminhando aqui na palavra, pequenos começos, grandes coisas, pequenos começos, grandes reinos. Vamos olhar para a palavra. Os irmãos sabem que o Novo Testamento é completo, porque a base do Novo Testamento está no Velho. Por quê? Porque o Velho era a sombra das coisas que haviam de vir. E nós vamos ver que o Velho Testamento vai se completar no Novo. Por quê? Porque tudo que foi profetizado no Velho vem acontecer agora no Novo. E o Novo Testamento, ele vem por Jesus. Nós vamos ver, desde o nascimento de Jesus, pequeno começo. Olha como as coisas são. Deus visita Maria. Deus fala com José. Não tema, José, o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Eis que a virgem conceberá. Que loucura, como que uma virgem vai conceber? Que loucura aos olhos dos homens. Uma coisa tão pequena, não parece loucura? Pois é, isso é somente para quem crê. Mas Deus, o Espírito Santo, gera Jesus no ventre de Maria. Não despreza, querido, os pequenos começos. A Bíblia vai mostrar para nós que Maria gera aquele filho. Jesus nasce numa manjedoura. A Bíblia vai mostrar que Jesus nasce numa manjedoura simples. Que simplicidade, as coisas de Deus, coisas pequenas. E nós vamos ver que Jesus, ele chega a morar no Egito, por causa de uma perseguição de um rei, que se sentiu ameaçado quando alguém adorou Jesus, e ele manda matar milhares de crianças de 5 anos para baixo. Olha que rei poderoso. Olha a espada cortando. E Deus fala para José: pega o menino, desce para o Egito. Depois Deus diz para eles: volta, vai para Nazaré. O tempo daquela perseguição acabou. Deus cuida dos homens violentos. Deus cuida dos homens gananciosos. Deus cuida dos homens que são gananciosos e acham que são poderosos. Vai lendo a história. A história vai falar lá na frente que o Herodes morreu comido de bicho. Já Jesus cresceu, começou a realizar seu ministério, porque era esse o propósito de Deus. E realizando seu ministério, Jesus chama 12 homens. Jesus os ensina, treina. Jesus vai para a cruz como cordeiro, era esse o propósito de Deus. Quando ele vai para a cruz, o povo grita, o povo se alegra, o povo
Diz: olha, acabou. Vencemos aí, ó. As autoridades judaicas, aquele povo diz: olha, vencemos. Venceu nada. Jesus estava cumprindo o propósito de Deus naquela cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Jesus venceu a natureza física. Jesus venceu o pecado naquela cruz. Naquela cruz, Jesus despojou os demônios, os principados, as trevas. Naquela cruz, Jesus declarou: está consumado, a obra que o Senhor me deu está feita. Olha aí, ó, coisas que nasceu no ventre de Maria, pequena, ninguém dava valor. Você sabia que quando Jesus estava caminhando, chegando num determinado lugar, alguém olhou para ele e disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha tão pequena, um vilarejo. Um vilarejo tão pequeno que se houvesse ali 50, 70 pessoas. Tão pequenininho que era. Pode vir alguma coisa boa? Pois é. Sim, ali estava vindo o Filho de Deus. Não despreze os pequenos. Não despreze os pequenos começos. Jesus cumpriu naquela cruz. No terceiro dia ele ressuscita. Pois é, meus irmãos. Jesus ressuscita e ele cumpre a obra de Deus, o ministério de Deus. Agora olha para a tua vida, olha para a nossa vida. Nós também temos um chamado de Deus. Você, eu, você que tem um ministério de música, você que é um intercessor, você que é um obreiro, pregador, você, querido, que tem um ministério que Deus te entregou, talvez você tenha esfriado, você está dizendo: está tudo tão difícil, nós somos tão pequenos, nós não temos nem poder de reação. Claro que temos. Vai para a oração. Não despreze os pequenos começos, comece a orar. Faça um propósito de oração, um projeto de oração. Faça um projeto de oração, meu irmão. Olha, eu quero recordar aqui com você, no tempo da minha juventude, quando eu ainda menino, em torno de 18 anos de idade, aproximadamente aí há 38 anos atrás, quando comecei a orar, ler a Bíblia dia e noite, quando comecei a ficar sozinho com Deus, houve alguém que me chamou de louco, houve alguém que me chamou de fanático, mas depois de 38 anos hoje, 30 anos aí quase de pastorado, que alegria eu olhar para trás, quanta gente eu vi sair das drogas, ouvindo o evangelho pregado, que nós pregamos, junto com os companheiros, que nasceu de um projetinho pequeno, de alguém que estava ajoelhado numa lona, lá no meio do mato, em jejum, de alguém que tranca num quarto, fecha a porta, vai orar, ninguém está vendo nada, mas o soberano está vendo. Eu posso olhar para trás e enxergar quantas pessoas já, uns até já partiram, já crendo no Evangelho, morreu glorificando a Deus. Posso olhar e ver quantos pais de família já foram recuperados, famílias mudadas, transformadas.
Não despreza o pequeno começo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Querido, eu estou pregando essa palavra porque a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é poder, é autoridade. Paulo declarou aos Romanos, capítulo 1, lá do versículo 16, 17, lá vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é a salvação de todo aquele que crê, do grego, do judeu, do gentio. Ele é a salvação, ele é o poder. Olha para as promessas, olha para a palavra. Se você se sente fragilizado, eu quero fazer memória. Eu tenho observado muito esses dias uma fascinação no coração do povo. O povo está guerreando, tentando, uns protegem de um jeito, outros protegem de outro jeito. E eu fico observando, então eu vou para a oração. Sabe que eu me lembro quando eu vou orar? Eu me lembro dos Coliseus romanos, aonde centenas de cristãos eram jogados dentro daquelas arenas. Quando eu lembro, sabe, eu fico vendo aquelas pessoas nas arquibancadas que eram escravos de um império de Roma. Aqueles cristãos morriam comidos, alimentando animais. Muitos cristãos eram mortos, queimados vivos em praça pública, aonde servia para iluminar a cidade. Eles eram levantados. Queridos, a história mostra tudo isso. Nero fez muito isso. Mas eu quero dizer para você, veja bem como as coisas começam e veja bem como as coisas terminam. Veja como Jesus começou e veja como Jesus terminou. Veja onde Jesus está hoje e onde está Nero. Não cabe a mim julgar, mas avalie a palavra. Avalia. Vale a pena sim ficar nos pés do Senhor. Vale a pena sim, às vezes, até ser rejeitado, né? Por aqueles que se julgam grandes, poderosos. Mas um com Deus é a maioria. E a maioria sem Deus nada é. Não despreze os pequenos começos. Eu posso olhar para trás e com alegria lembrar de quantas pessoas já foram libertas e que hoje são pai de famílias honrado, que serve a Deus, que tem uma vida diferenciada na terra. Como diz o Salmo 1, não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda mais na influência da impiedade. Não coloca o ouro e a prata desse mundo em primeiro lugar, porque no seu coração, em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar está o Senhor. Querido,
eu te convido nessa noite, você olhar para Deus. Você é um propósito de Deus. Você pode ser uma grande arma de Deus nessa terra. Você pode ser um grande ganhador de alma, um homem, uma mulher de Deus que vai influenciar pessoas a se entregar a Deus. Valorize os pequenos começos e não despreze, porque Deus faz das coisas pequenas grande. Eu quero orar com você nessa noite. Você que está sentindo pequeno, humilhado, sem força, o que fazer? Me dá uma saída, Senhor. Pai de famílias, desempregado, pessoas atormentadas. Talvez você está com tanto medo, essa enfermidade vem devastando aí, você está com tanto medo. Lembra da frase de John Wesley? John Wesley dizia assim: eu sou imortal até que Deus complete o seu propósito na minha vida. Até que Deus complete o seu propósito, eu sou imortal. Nada vai te derrubar enquanto o propósito de Deus não se cumprir na tua vida. Nós olhamos para nós, claro que nós somos fragilizados. Olha como Jesus nasceu, viveu e morreu, fragilizadamente. Quando vieram prender ele estendeu a mão, como se aquelas cordinhas segurassem o braço dele. Mas era o cumprimento da profecia de Deus. Querido, por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Como Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele olhava para a força de Deus, ele olhava para o propósito de Deus, ele olhava no projeto, no plano que Deus tinha na vida dele. Não despreze os pequenos começos. Lembra dos conselhos de Paulo a Timóteo? Não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Porque Timóteo era jovem pastor. E ele foi pastorear a igreja de Éfeso. Aquele moço jovem. Mas naquele jovem moço havia autoridade de Deus. Você é o templo do Espírito. E sobre você repousa a graça, o poder e a autoridade também de Deus. Eu quero orar com você nessa fé, nesse amor. Em nome de Jesus, valoriza os pequenos começos. Um prédio começa construindo para baixo. Os alicerces são feitos para baixo, para depois subir para cima. Calma, calma. Lembra que a Bíblia diz: a fé depois de provada é mais preciosa que o ouro. O precioso azeite, ele vem da prensa, aonde se prensa a azeitona. Nessas aflições que nós estamos passando, está subindo uma essência de adoração a Deus. Nesses dias de tanto pavor sobre a terra, tem tanto cristão erguendo a cabeça e dizendo: bendito é o Senhor, glória ao Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, grandioso é o Senhor. Há uma adoração. Ei, cabeça erguida, meu irmão. Diga ao fraco: eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é fiel. O propósito de Deus na tua vida é maior. Eu quero agora orar com você.
Eu te convido você colocar a tua vida, colocar todos os teus projetos na mão de Deus. Vamos orar agora. Pequenos projetos na mão de Deus, grandes coisas. Como o último hino que nós cantamos, grandes coisas estão para vir sobre esse lugar. Vamos orar agora, abra seu coração, vamos orar junto agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, congregados aqui nessa noite, junto com as famílias nos lares, meu Deus, é verdade que nós olhamos para nós e nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos que nós somos realmente carentes e necessitados, mas quando nós olhamos para Ti, meu Deus, Senhor, nós vemos a esperança, nós vemos o poder, nós vemos a autoridade, nós vemos que o Teu nome é sobre todo nome, nós vemos de geração em geração que o Senhor reina, nós vemos de geração em geração que o Senhor é Deus grande e poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, agracia-nos nessa noite, agracia os lares, esse homem, essa mulher. Senhor, traz refrigério para esse coração, coloca um cântico na boca dele, que renasça nesse coração a alegria, um sorriso, mesmo na aflição, ele contempla as obras do Senhor, ele recebe a paz, que é o perfeito trabalhar do Senhor na vida de cada um. Senhor, eu oro em nome de Jesus, e nós colocamos todos os nossos projetos na Tua mão. Olha para este moço que ora comigo agora, essa mulher, esse homem que ainda não entregou a sua vida, mas a sua mulher está orando, está pedindo, está clamando. Senhor, trabalha na vida dele, faz um milagre, Senhor. Quantas guerras o Teu povo venceu sem armas, quantas guerras o Teu povo venceu apenas Te adorando, apenas glorificando o Teu santo nome. Vem, Senhor, nesta noite, quebra a força do inimigo, o inimigo que zomba de nós, o inimigo que zomba da fé do Teu povo, o inimigo, Senhor, que afronta a fé do Teu povo. O Senhor cuidou de Faraó, cuida dos faraós, Senhor, cuida dos faraós desses dias, cuida, Senhor, dos faraós. O Senhor é juiz do órfão, o Senhor é juiz da viúva, o Senhor é juiz daquele que nada tem, o Senhor é a força do fraco, o Senhor é o refúgio do necessitado, e nós somos carentes de Ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, socorre, olha para a Tua igreja, a Tua noiva querida, a Tua noiva amada. Senhor, dê ordem, eu Te peço nessa noite, diante da Tua palavra, deste pequeno começo, aonde muitos não acreditam, mas eu creio no Teu poderoso poder e braço forte, libertador. Repreende nas regiões celestiais a força da maldade. Meu Deus, olha para cada família e abençoa nessa noite. Senhor, olha para a nossa nação, olha para a nossa pátria, toma conta de tudo. Nossos olhos não sabem o que está acontecendo, nós não
não estamos aí tendo a capacidade de discernir, mas os teus olhos estão, Senhor. Em nome de Jesus, toma conta, Deus. Tu és grande. Toma conta. Em nome de Jesus, abençoa a nossa terra. Dá saúde para o teu povo. Glorifica o teu santo nome e ministra sabedoria a cada um de nós. Em nome de Jesus. Pessoas que estão orando comigo agora, sejam curadas, libertas, transformadas, lares transformados, que haja provisão do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Querido irmão, não despreze o teu pequeno começo. Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Nós vamos agora encerrar o nosso culto ao Senhor. Você está convidado a permanecer firme em oração. Na próxima quarta-feira nós teremos uma live. E no próximo domingo nós teremos a ceia. O Senhor preparando, acredito que nós vamos ter uma ceia aí diferente para o próximo domingo. No decorrer da semana eu estarei comunicando toda a igreja sobre a ceia do próximo domingo. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Deus está preparando algo para nós. Muito bem, quero deixar aqui um abraço bem apertado para todas as nossas queridas famílias. Nós estamos aqui na igreja, toda a equipe de louvor, da transmissão, e a saudade, né, que nós sentimos, mas o Senhor vai preparar o momento certo. Descansa no Senhor, irmãos. Nada vai além do propósito de Deus. Eu estou com minha fé, estou com a minha fé assim. Deus, nada vai passar da onde o Senhor permitir. É isso. Então, um grande abraço, fica na paz, fica na bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.